Olá meus amigos, aqui é o Roberto Alencar de novo do canal Pensamento Livre. Eu peço que você assine o canal, ative o sininho para receber novas notificações e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você acha que precisa ouvir o que eu irei dizer aqui. Eu quero dizer algo aqui muito relevante para a nossa nação. Um país ele só se constrói quando a vida é colocada em primeiro plano. Quando a vida do cidadão ela é colocada em primeiro plano, um país ele começa a progredir. Porque um país que coloca toda a sua fé, toda a sua esperança só na economia, esse país está fadado ao fracasso. Porque não adianta nada nós termos um país que prospera financeiramente, que prospera com empregos, prospera no atendimento à saúde das pessoas, mas um país que ao mesmo tempo que prospera nessa área econômica, é um país que é um retrocesso naquilo que diz respeito à vida humana. Hoje, no Evangelho meditado na igreja, se fala do assassinato em massa que Herodes produziu no seu tempo, mandando matar crianças de 0 a 2 anos. Então, imagine com você agora aí, que absurdo seria um governante mandar que se mate todas as crianças de 0 a 2 anos no país. Você ficaria chocado com uma notícia dessa? De crianças aqui no Brasil inteiro, de 0 a 2 anos, serem assassinadas a mando do governo? Você que me escuta, você ficaria chocado? Pense com você. Agora, o que acontece? Aqui no Brasil, o STF liberou o aborto. Existem globalistas pressionando o governo brasileiro a liberar o aborto. E as pessoas, elas não ficam comovidas. Por quê? Porque está matando dentro da barriga. Então, muitos pregam que aquilo ali não é vida. Outros dizem que é uma bola de sangue. Outros dizem que é um conjunto de célula. Agora, eu quero dizer para você, você que me ouve, segundo eles, nós também um dia fomos esse conjunto de célula. É claro que eu estou falando esse termo, mas não, ali é uma vida humana. Então, existem pessoas, não só no meio político, pregando o aborto, como igrejas também pregando o aborto. Eu vou mostrar aqui para você, esse vídeo aqui já foi muito comentado, já passou, muitas pessoas viram, mas ainda a ficha não caiu para muitas pessoas. Por quê? Depois que um cidadão desse, que representa essa igreja que eu vou te passar aqui, depois dessa declaração, era para essa igreja ficar vazia. Era para as pessoas parar de dar o dinheiro delas para essa instituição, porque uma instituição que se diz cristã, dizendo que o mal da sociedade é as crianças que nascem, dizendo abertamente que para coibir a criminalidade, o aborto é o meio mais eficaz, essa igreja não poderia mais ir para frente. No entanto, muito pelo contrário. Quanto mais ele prega contra a vida, quanto mais ele engana, quanto mais ele explora, mais ela cresce. Olha só o que esse cara disse. Adoro falar sobre aborto, planejamento familiar. Não é para contrariar a igreja católica, mas para ajudar as pessoas. Para levar as pessoas a uma vida de melhor qualidade. Menos violência, menos morte, menos mortalidade infantil, menos doenças, enfim, menos todo o mal que nós temos visto na nossa sociedade. Eu sou a favor do aborto, sim. Eu sou e digo isso alto e bom som, com toda a fé do meu coração, e não tenho medo nenhum de pecar. E se eu estou pecando, eu cometo esse pecado consciente. Se eu não acredito nisso, porque é uma questão de inteligência, não é questão nem de fé, é uma questão de inteligência, de razão. Lá em Nova York, depois que foi promovido a lei sobre aborto, a criminalidade diminuiu assustadoramente. Por quê? Porque deixou de nascer criança revoltada.
que a criança revoltada é uma arma contra nós. Então você vê aí que ele diz abertamente que para acabar com a violência no Rio de Janeiro, para acabar com a violência em São Paulo, para acabar com a violência em Belo Horizonte, em todas as grandes cidades do Brasil e também nas pequenas, a única solução é o aborto, porque, segundo ele, as crianças revoltadas, né, irão produzir um mal na sociedade, mas ele disse aí que essas crianças revoltadas é uma arma contra a sociedade. Quero dizer, arma contra a sociedade, arma contra o cristianismo, arma contra a verdade do evangelho é a própria igreja que esse desgraçado fundou. Porque ele fundou uma igreja apenas com um propósito, ganhar muito dinheiro, ficar milionário. Agora, eu digo uma coisa para você, camarada. Jesus Cristo ele foi bem claro, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se depois ele vem perder a sua alma? Quando ele disse isso, foi antes dele ter construído o templo de Salomão, que segundo as estatísticas dizem, ficou mais de 600 milhões de reais para poder construir aquele templo para anunciar que aborto é a solução para a sociedade. Agora, o que fica na minha cabeça é o seguinte, como que ele conseguiu arrecadar tanto dinheiro de pessoas supostamente cristãs depois de anunciar abertamente para a sociedade, para todo mundo ver que ele é a favor do aborto? Então você vê que o problema do país não é só político. O problema do país também está dentro da religião. Eu não estou dizendo que religião é o problema, não. Estou dizendo que eles estão usando a religião para transformar o Brasil. E isso não é legal. Isso não é legal porque usar a Sagrada Escritura, usar o nome de Deus para poder fuder com o Brasil, isso não é correto. E eu quero terminar aqui para você lendo aquilo que Jesus falou. João 10,10 ele fala que eu vim para que todos tenham vida e todos tenham com abundância. Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, ele diz: antes que te formaste no ventre, eu te conheci. Gálatas 1,15, mas quando aprouve a Deus desde o ventre de minha mãe, ele me separou e me chamou pela sua graça. E finalizando com o próprio Jesus Cristo, no capítulo 24, no versículo 24 de São Mateus. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então é isso. Hoje existe um supermercado da fé. Existe um supermercado. Eles criam igrejas para poder lucrar, ludibriar e se enriquecer. Não sou contra a pessoa ficar rica, mas que fique rico com o seu próprio suor, sem poder enganar as pessoas mais humildes. E para finalizar, eu quero dizer, o maior problema do nosso país se chama problema cultural, porque a própria palavra de Deus fala: o meu povo será destruído por falta de conhecimento. O Brasil está sendo destruído na política por falta de conhecimento. O comunismo está se alastrando a passos largos aqui no Brasil e as pessoas nem sabem o que é comunismo, né? O Brasil está a passos de virar uma Venezuela e as pessoas falam: não, o comunismo acabou lá na Rússia, né? A União Soviética acabou, não existe comunismo. É isso que as pessoas falam. Está aqui na cara, aqui na Venezuela acontecendo, e você vê idiotas aqui no Brasil andando com camiseta de Che Guevara, né? Comunismo sendo ensinado nas escolas, e as pessoas não estão nem aí. Aí se cumpre o que está escrito na Escritura: meu povo será destruído por falta de conhecimento. Então, a destruição ela está na política, ela está na religião por falta de conhecimento. Porém, a última palavra não será do mal, porque no fim de tudo o bem prevalecerá. É isso que vai acontecer. Então, a certeza é essa. Estamos passando por um momento terrível na política, de ordem moral e social no Brasil, porém, a palavra final será daqueles que buscam o bem, daqueles que buscam a justiça.
outros dizem que é uma bola de sangue, outros dizem que é um conjunto de célula. Agora, eu quero dizer para você, eu sou, você que me ouve, segundo eles, nós também um dia fomos esse conjunto de célula. É claro que eu estou falando esse termo, mas não, ali é uma vida humana. Então, existem pessoas, não só no meio político, pregando o aborto, como igrejas também pregando o aborto. Eu vou mostrar aqui para você, esse vídeo aqui já foi muito comentado, já passou, muitas pessoas viram, mas ainda a ficha não caiu para muitas pessoas. Porque depois que um cidadão desse, que representa essa igreja que eu vou te passar aqui, depois dessa declaração, era para essa igreja ficar vazia. Era para as pessoas parar de dar o dinheiro delas para essa instituição, porque uma instituição que se diz cristã, dizendo que o mal da sociedade é as crianças que nascem, dizendo abertamente que para coibir a criminalidade, o aborto é o meio mais eficaz, essa igreja não poderia mais ir para frente. No entanto, é muito pelo contrário. Quanto mais ele prega contra a vida, quanto mais ele engana, quanto mais ele explora, mais ela cresce. Olha só o que esse cara disse. Adoro falar sobre aborto, planejamento familiar. Não é para contrariar a Igreja Católica, mas para ajudar as pessoas. Para levar as pessoas a uma vida de melhor qualidade. Menos violência, menos morte, menos mortalidade infantil, menos doenças, enfim, menos todo o mal que nós temos visto na nossa sociedade. Eu sou a favor do aborto, sim. Eu sou e digo isso alto e bom som, com toda a fé do meu coração, e não tenho medo nenhum de pecar. E se eu estou pecando, eu cometo esse pecado consciente. Sim, eu não acredito nisso. Porque é uma questão de inteligência, não é questão nem de fé, é uma questão de inteligência, de razão. Lá em Nova York, depois que foi promovido a lei sobre aborto, a criminalidade diminuiu assustadoramente. Por quê? Porque deixou de nascer criança revoltada. Porque a criança revoltada é uma arma contra nós. Então você vê aí que ele diz abertamente que para acabar com a violência no Rio de Janeiro, para acabar com a violência em São Paulo, para acabar com a violência em Belo Horizonte, em todas as grandes cidades do Brasil e também nas pequenas, a única solução é naquilo que diz respeito à vida humana. Hoje, no Evangelho meditado na igreja, se fala do assassinato em massa que Herodes produziu no seu tempo, mandando matar crianças de 0 a 2 anos. Então, imagine com você agora aí, que absurdo seria, né, um governante mandar que se mate todas as crianças de 0 a 2 anos no país. Você ficaria chocado com uma notícia dessa? De crianças aqui no Brasil inteiro, de 0 a 2 anos, serem assassinadas a mando do governo? Você que me escuta, você ficaria chocado? Pense com você. Agora, o que acontece? Aqui no Brasil, o STF liberou o aborto. Existem globalistas pressionando o governo brasileiro a liberar o aborto e as pessoas, elas não ficam comovidas. Por quê? Porque está matando dentro da barriga. Então, muitos pregam que aquilo ali não é vida. Olá, meus amigos, aqui é o Roberto Alencar de novo, do canal Pensamento Livre. Eu peço que você assine o canal, ative o sininho para receber novas notificações e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você acha que precisa ouvir o que eu irei dizer aqui. Eu quero dizer algo aqui muito relevante para a nossa nação. Um país, ele só se constrói quando a vida é colocada em primeiro plano. Quando a vida do cidadão ela é colocada em primeiro plano, um país ele começa a progredir. Porque um país que coloca toda a sua fé, toda a sua esperança só na economia, esse país está fadado ao fracasso.
Porque não adianta nada nós termos um país que prospera financeiramente, né? Que prospera com empregos, prospera no atendimento à saúde das pessoas, mas um país que ao mesmo tempo que prospera nessa área econômica, é um país que é um retrocesso ao aborto, porque segundo ele as crianças revoltadas, né, irão produzir um mal na sociedade, mas ele disse aí que essas crianças revoltadas é uma arma contra a sociedade. Quero dizer, arma contra a sociedade, arma contra o cristianismo, arma contra a verdade do evangelho é a própria igreja que esse desgraçado fundou. Porque ele fundou uma igreja apenas com um propósito, ganhar muito dinheiro, ficar milionário. Agora, eu digo uma coisa para você, camarada. Jesus Cristo ele foi bem claro, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se depois ele vem perder a sua alma? Quando ele disse isso, foi antes dele ter construído o templo de Salomão, que segundo as estatísticas dizem, ficou mais de 600 milhões de reais para poder construir aquele templo para anunciar que aborto é a solução para a sociedade. Agora, o que fica na minha cabeça é o seguinte, como que ele conseguiu arrecadar tanto dinheiro de pessoas supostamente cristãs depois de anunciar abertamente para a sociedade, para todo mundo ver que ele é a favor do aborto? Então você vê que o problema do país